Olá, seja bem-vindo ao Efeito RPG, eu sou a Mari, sou GM pro Chamado das Profundezas. Hoje estamos no segundo episódio da nossa sessão Memórias. Essa é uma sessão de uma série especial em que a gente explora o passado dos protagonistas da nossa campanha do Chamado das Profundezas. E hoje a vítima é a Ember. Fala aí, Ana, Vítima, como é que você tá? Tá vítima pronta? não. Tô bem. Espero não morrer criança, porque daí acabou a Ember no futuro. E aí, é isso. Vamos começar. Eu quero começar, Ana, com você descrevendo brevemente a Ember. E se ficar muito difícil, simplesmente descreva como você vê ela em 3 palavras. Ó, tá. A Ember, ela é uma nobre. A família dela são todos da religião de Helm, né? E eles adotaram ela muito cedo, depois de acharem ela num local. E eles achavam que ela era a escolhida de Helm por causa da cor dos olhos dela e dos cabelos, né, brancos e do jeito que encontraram ela. E a Ember, ela não sabe muito sobre isso. Ela não tem muita ideia sobre isso. Ela acredita ser filha deles. E ela sempre ouviu, ela sempre foi criada meio que trancada com a família, família dela lá. Uhum, E sempre escutando que ela era a escolhida. uhum. A gente vai É, explorar um pouquinho desses aspectos hoje. Então. Mas se você pudesse descrever a Ember em 3 palavras, quais seriam? deixa eu ver. Curiosa. Uhum, É, o que é quando a pessoa é corajosa uhum. e fiel. Ótimo. Por isso que ela tá traumatizada na campanha oficial, galera. Inclusive, deixa o like nesse vídeo já, se puder apoiar a gente, se inscreve no canal. Vai ter um link aqui pra você assistir a campanha toda. Mas vamos começar a explorar o passado de Ember Jardeth Atherbrand. A cidade Uhum. dos esplendores acorda com o brilho dourado do sol refletido nas águas da Costa da Espada. Waterdeep, murada, magnífica, viva, se estende com um colar de pérolas preciosas às margens do mar. Torres elevam-se aos céus como dados eruditos apontando para os deuses. Navios atracam no cais, carruagens rangem pelas ruas de pedra, e os sinos dos templos marcam o início de mais um dia. Mas longe do burburinho do mercado e dos becos repletos de rumores, ergue-se um palacete de colunas brancas e jardins bem cuidados. A Mansão Jardeth. Nela vive uma das famílias mais antigas e zelosas de Waterdeep. Guardiões da honra, da fé e do olhar do vigilante Helm. Ember, você não tem mais do que 14 anos nessa memória. E a primeira coisa que você sente são pessoas, duas, ajustando suas roupas. Você sente alguém puxando o seu vestido, ajeitando, outra pessoa escovando o seu cabelo. E a única coisa que você tá fazendo é olhando pela janela e vendo crianças brincarem no andar de baixo. Você tá ali, sendo arrumada pra alguma coisa. E as suas servas olham pra você e falam: vai sentir falta dessa janela, senhorita? Dizem que a ilha só tem mar por todo lado. Essa é uma das suas servas mais jovens que tá atrás, uma terceira serva, arrumando a sua mochila. E Uhum. a que tá arrumando o seu cabelo é uma senhora, um pouco mais velha, com um olhar mais rígido. E ela fala: brincar é pra quem não tem destino. Senhorita é Jardeth. Isso é coroa e cruz. Você tem alguma reação nesse momento? Eles estão te Ela, arrumando pra alguma coisa.
Ela olha com um olhar meio que triste, mas concorda. Tipo, ela faz, dá uma concordância assim com a cabeça, sem mexer muito. Pouco tempo depois, você ouve passos entrando na sala. E você ouve passos que você reconhece serem da sua mãe, Carmela. E ela se vira, olha pra todos, bate as palmas. Todos estão prontos, então? As carruagens já estão prontas. Ember, como você tá? Já tá pronto? Estou sim, mãe. Muito bem. Seu pai já está no navio. Isso será uma viagem muito importante pra nossa família. Então, se comporte, tá bom? Ela faz que assim com a cabeça. Suas malas são fechadas. Você e as criadas levam elas, né? As suas malas, obviamente. Você não vai carregar suas malas. Mas você caminha junto com a sua mãe, passando pelos corredores em que você vê pinturas e mais pinturas da herança e honra dos Jardeth. E você vê uma pintura que tá você no centro, o seu pai do lado direito e a sua mãe. Ambos com espadas apoiadas assim no meio. E você sempre com essa mesma feição, né? Não sei, você estaria sorrindo ou não? Não, é a mesma feição. Igual a deles, tipo, tentando imitar eles. Sim. E você chega até a porta a grande porta, né, do hall de entrada da casa. E você vê essa figura aqui, que você já conhece muito bem há muito tempo, desde que você nasceu praticamente. O Vandren. Tá vendo a imagem dele? Sim. Vandren Silvershard. Ele é o seu treinador, digamos assim, na doutrina de Helm. E ele tá arrumado também com um pequeno malete, né? Ele sorri pra você assim. Bom dia, senhorita Jardeth. Qual que é o nome dele? Desculpa. Vandren. V-A-N-D-R-E-N. Vandren. Bom dia, Vandren. Que a bênção de Helm ilumine mais um dia. Você continuar seus estudos durante a viagem, tá bom? Então, já preparei alguns pergaminhos. E a Carmela entra na frente e fala: muito bem, Vandren. Todos nós continuaremos a nossa preparação. Afinal, a nossa escolhida precisa sempre estar sobre a luz de Helm. E aí eles fazem um sinal meio que colocando ele que segura assim no olho, né? Que o símbolo de Helm é uma manopla com o olho do vigilante, certo? E ele coloca a mão assim, acena com a cabeça, e vocês saem. Entram na carroça e vão até o porto da cidade. Vocês, então, adentram o navio. Um navio enorme com uma bandeira de cor amarela e roxa em cima. O amarelo se junta no roxo, formando como se fosse aquela ponta de castelo, sabe quando a gente desenha quando é criança? E no centro tem um sol alaranjado apontando para os lados. E você sabe que esse é o navio Estrela Jardeth, que faz parte da frota pessoal dos Jardeth Aderbrandt, que é a sua família, né? E ele tá cheio de coisas. E parece ser uma única caravela que vai sair. Vocês entram e você vê o cais com guardas, pessoas trabalhando, né? Os marinheiros. E você tem um momento livre ali. Você quer fazer alguma coisa? Ou você só vai seguir a orientação e ser... digamos assim, aí a gente segue o ritmo da história. Eu quero... Tem árvores, essas coisas ali em volta? Antes de subir no navio, você disse? Tem sim. Você passando por onde vocês estão ali, enquanto todo mundo tá carregando nas docas do navio, tem um pequeno
pequeno jardim, assim, que dá para um horizonte para ver o mar. Tem flores? Sim. A Ember, ela dá uma olhadinha assim pro lado. Ela vê que o pessoal tá ali, que o pessoal tá mais distraído. Ela vai dar uma corridinha até perto de um jardim assim assim, né? Tentando não ser notada muito. Ela pega uma flor e ela vai pegar uma pedra no chão, uma pedrinha no chão. Uma flor e uma pedra. Uhum. Ok. A flor porque vai murchar, ela logo vai esquecer que ela vai ter que, né? Gostar. E a pedra pra ela lembrar do lugar onde que ela veio. Legal, legal. Beleza, você pega, guarda consigo. E tá passando, e por onde você passa, pelo menos para as pessoas, as figuras, principalmente os adultos, tá? Que conhecem os Jardeth e os Adderbrand. Você vê que eles meio que fazem um sinal de honra pra você. Como se real você fosse alguém importante, sabe? E esse comportamento meio que é comum, tipo, desde que você nasceu, você é tratado assim. Que você nasceu, né? Que você chegou até a família, você é tratado assim. E nunca... sempre te foi dito que você é escolhida, mas... Você é uma criança. Você, tipo, ok. É algo que você acostumou a ouvir. Não sei se você se questionou até hoje sobre isso, sabe? Ela meio que não entende o que é ser uma escolhida porque ela sempre escutou isso, né? Aham, exatamente. Afinal, talvez Ela, todos sejam escolhidos, né? Tipo, se você ouviu isso... né, tipo, ela não sabe se isso acontece com todo mundo. Ela Beleza. só continua andando e as pessoas vão fazendo assim pra ela meio que faz assim também, Uhum. cumprimentando. Você sobe no navio e logo o Vanden te puxa pra mostrar seus aposentos e sua mãe já tá lá dentro do quarto. Você vê que tem um corredor que tem um grande quarto meio que de um master suite, assim, digamos assim, que é tipo o quarto do seu pai e da sua mãe. Uhum. E do lado tem um quarto menor pra você. E Uhum. no lado disso, no corredor, antes de você entrar, você vê que foi literalmente montado um pequeno templo pra Helm ali. Então você vê aquele lugar pra se ajoelhar, você vê madeiras, móveis, né, com uma pequena estatueta e velas em homenagem ao deus, né, a Helm, o vigilante. Quando ela passa por lá, ela meio que assim, abaixa a cabeça pro templo. E ela vai em direção ao quarto. Sim. Vocês se acomodam. O Estrela Jardeth levanta a âncora e vocês começam a navegar. Uhum. Você não questionou, não sabe exatamente pra onde você tá indo. Você ouviu falar de uma ilha e rumores que você ouviu que tem um castelo sendo construído nessa ilha, que é um castelo da sua família. E você ouviu em jantares que essa ilha é uma ilha que vocês encontraram, que vocês nomearam de Nova Waterdeep, e que ela é uma ilha que está sendo dividida e comandada entre várias famílias nobres. E a sua família é uma delas. Tá. Você sabe que vão ser alguns dias de viagem, porque você empacotou, né? Viu as mulheres empacotando várias malas. Mas a viagem começa. E alguns dias se passam. E a gente corta para uma cena em que o som do mar ecoa pelas estruturas de madeira. No porão cerimonial do navio, tapeçarias brancas e douradas adornam um pequeno altar com símbolo de Helm. A câmera é iluminada por 3 velas. E a gente muda para uma cena em que você tá junto com a sua mãe. Deixa eu só... daqui. Você tá junto com a sua mãe e ela tá fazendo uma prece. E ela fala: repita comigo, Ember. Ó vigilante que tudo vê, guia a chama da tua escolhida, que não a caia nem se apague, que ela seja o farol entre as sombras. E aí, tipo, você repete. E ela fala: agora os versos em linguagem sagrada. Vertelen Dorvalknar, Hammarin Solvendrak. Ela te olha e fala: você sabe o que significa? Ela faz que não com a cabeça. Na verdade, vamos pro seu primeiro teste. Faz um teste de sabedoria.
Deixa eu ver. Sabedoria? Porque quando você ouve essas palavras, você é como se fosse uma breve... Se fosse familiar, tanto por a linguagem, né? Por você estudar isso há bastante tempo. Mas principalmente, você parece que sabe isso por algum motivo. Sabedoria. Rola sabedoria com a sua ficha... Com a sua ficha... Como você vai fazer a sua primeira rolagem, antes de você fazer ela, você vai ver que tem uma parada nela que tá falando que você tem proficiência como commoner em uma habilidade da sua escolha. E aí eu quero que você escolha uma habilidade que você sabe que a Ember é boa desde criança. Uma das habilidades que ela é boa, deixa eu ver. Pode ser, não necessariamente só perícia, tá? Essas perícias, mas tipo, algo que você sabe que ela é boa desde criança. Tipo, Como... correr. Ah, ela é muito boa em se esgueirar. Nossa, ela é muito forte desde criança. Tipo, alguma coisa que você considera que ela seja boa desde criança. E quando você for fazer rolagens relacionadas a isso, você vai somar mais 2, como você é proficiente, beleza? Tá. Eu acho que ela tem uma... A Ember tem uma intuição muito boa. Até por causa do deus dela e dos olhos, de tudo. Tipo, ela sempre teve uma intuição muito boa das coisas. Beleza, rola a sua, então, sabedoria que daí tem a ver com intuição. Você pode rolar a sua intuição pra ver se você reconhece o que sua mãe falou. E Tá. Aí eu rolo sua sabedoria, né? rola a sabedoria e soma mais 2. Nossa. 4? Horrível. 2. Então, pode fazer 6. seu RP aí quando ela te pergunta. Ela faz que não com a cabeça. Aí você vê um olhar meio que de desaprovação da sua mãe. Ela sempre foi mais rígida, né? Que seu pai. E ela só ergue uma sobrancelha que você reconhece bem o olhar dela. E quando ela tá fazendo a intenção, como se tivesse te falando, não, lê de novo. Você vê a porta abrindo e o Vandren se junta a vocês e entra na sala. E ele observa essa interação, né? Tendo acontecido. E ele fala: a liturgia é bela, Carmela. Mas até Helm sabe que as estrelas não nascem em templos. Elas nascem no escuro. Ember, gostaria de tentar algo? E ele te estende um pergaminho. Saúde, Ember. Ela pega. Ela estende a mão pra pegar. Você vê essas palavras em uma língua que, né, você também não reconhece. Quer dizer, reconhece por estar estudando sobre, mas que você ainda não decifrou 100%. Como se você estivesse sendo letrada nisso. E você quer ler ou não? Você quer fingir que você leu? O que a Ember faria numa situação dessa em que ela tá sendo doutrinada na palavra de Helm? Eu quero tentar ler, tipo... Ela consegue, tipo, tentar ou realmente ela não entende? Faz um teste de novo de... Agora de inteligência, por favor. Inteligência. Deixa eu ver aqui. Nossa. Não. Os dados são As terríveis. palavras parecem familiares. Você tem uma sensação de calor, quase de memória, mas quando você parece que vai entender e ler, como se desse um estalo, decifrar, você sente uma leve dor no peito e uma tontura. E você fica meio atordoada quando você se concentra. Ela coloca a mão, né, na cabeça, assim, quando ela sente a tontura. E ela faz que não com a cabeça. Ela vai meio que, tipo, coloca a mão na cabeça e meio que atrás. O Vandrin coloca a mão no seu ombro, olha com um olhar de alguém que tá tentando, não rígido como a sua mãe, mas alguém que tá realmente tentando te ensinar e se importar com você. Ele fala: respire fundo. As palavras reconhecem que você é escolhida, mesmo que você ainda não saiba. Isso é celestial antigo. E quando chegar no momento certo, você vai entender.
Ela faz que sim com a cabeça. Sua mãe levanta rapidamente e fala: vá respirar o ar do convés. Sua postura precisa estar serena quando chegarmos. Ela faz que sim com a cabeça e ela vai saindo. E aí ela sai. Ela sai. Você vai andando pelo navio e você viu pouco seu pai nos últimos dias de viagem, porque ele estava bem ocupado comandando o pessoal do navio. Mas quando você chega lá, você vê o seu pai, um homem de cabelos loiros até os ombros, com uma roupa nobre de armadura, apoiado numa mesa, assim, no converso, olhando para um lugar. E você vê seu daddy. Ela Foram as melhores imagens que eu consegui, tá? Eu não sou exatamente a que você tinha me passado, mas... Tem problema não, tava muito bom. Muito bom. Ela vai até ele. Uhum. Ela, assim, foi mais apegada ao pai. Que a mãe é muito rígida. Sim. Você vai passando e você vê o mar se estende dourado, refletindo o entardecer. Você vê que já é entardecer. Os soldados cercam discretamente a escadaria e seu pai tá ali, com um mapa em cima dessa mesa. E ele vê você chegando, você faz algum som ou... Porque ele tá parado ali, olhando o mapa. Ela fala... ela chega assim, por trás e fala, pai. Ah, minha estrela. Cansou das rezas? Vem ver isso aqui. Ela dá um sorriso. E vai. Ele chega... você chega até ele e ele te mostra esse mapa aqui. E... Não exatamente esse mapa, né? Imagina que esse mapa é mais... mais nobre, mais bem feito por um cartógrafo e tal. Mas ele te mostra um mapa em que demonstra a ilha, né? Digamos assim. E você vê que tem umas marcações meio que de distância, de quão longe vocês estão. E ele aponta assim e fala: ah, filha, quando esse castelo estiver pronto, nós viremos aqui em todos os verões. Eles ainda estão em construção e... Bom, o que você tá mais animada pra ver quando a gente chegar? É a sua primeira vez na ilha. Vai demorar muito? Não? Pra ficar pronto? Ah, pra ficar pronto? Olha, eu acho que mais alguns anos. Infelizmente, pra levar material e finalizar a construção, acho que vai demorar um tempinho, mas... A gente só veio visitar, ver como a obra tá indo. Vai ser rápido. A gente vai ficar, o quê? Uns 2 dias. Depois a gente volta pra casa. Nós vamos morar aqui? Você gostaria de morar aqui, filha? Aqui é bonito. Quer dizer, parece ser bonito. Você vai ver quando chegarmos. Bem diferente de Waterdeep. Parece mais as florestas próximas da cidade. Tem bastante árvores diferentes, animais. Inclusive, filha, qual que é o seu animal preferido? Eu gosto de pássaros. Pássaros? Interessante. Eu ficava observando da minha janela. Eu gosto de como eles voam. Pássaros. Bom, então, uma das primeiras coisas que vamos fazer, ele faz assim, será tentar... Ele escolhe bem a palavra que ele ia falar caçar, mas aí ele fala, a gente vai providenciar um novo amigo pra você, caso você queira. Tenho certeza que devem ter especialistas na ilha que conheçam corujas, águias e tudo mais. Ela passa assim com a vida. Filha, quando você chegou aqui, eu achei que a vida me deu um lar. Mas te vendo crescer, eu percebi que você é mais. Você é uma escolha. E o mundo não molda quem escolhe ser luz. Ela Você dá um é a luz. sorriso. Aí ele tá fazendo assim, agachado com você, e ele tira uma pequena espada das costas dele. Uma espada de treino cerimonial que você já viu ele treinando com você. Ele vem no seu ouvido e fala:
Vamos praticar. Antes que sua mãe veja. E ele te estende a espada. Você quer... Ela quer praticar. Ela pega a história. Beleza. Ele pega uma outra. E ele fala... Toda Jardeth Ardarbrent um dia precisa aprender a cortar algo. Que você corte dúvidas antes de cortar inimigos. E hoje a gente vai praticar. Você precisa me acertar 3 vezes. Se eu fizer, com certeza Helm te vangloriará como uma de suas campeões. E então, vocês se posicionam ali na conversa. Você sente o balançar do navio, mas agora, depois de alguns dias, você já acostumou. E o jogo é esse. Você vai ter que tentar acertar seu pai 3 vezes. Você sabe que ele é um paladino de Helm. E você vê que ele tá numa postura, assim, como se estivesse enfrentando o pior inimigo da vida dele, sabe? Sim. Preparado pra você. Aí você usa a Training Sword daí, tá? Na sua ficha. Tá bom. Tá. Beleza! Parece que eu só vou só espada. Vai lá, descreve como você treina com seu pai e acerta ele uma primeira vez. Ela empunha a espada assim, bem concentrada, né? Uhum. Também, depois de ter visto o olhar da mãe dela um pouquinho atrás, ela quer impressionar pelo menos o pai dela. Uhum. E ela vai atacar ele, né? Com a espada. Beleza. Você vai acertar, ele tá numa postura meio que vocês estão rodando assim no conversa, como se fosse um duelo de espadachim. Uhum. E você repete um movimento que ele te ensinou. E ele faz como se ele fosse te atacar. Você desvia e acerta a lateral assim dele, aqui no canto. E ele, você andou treinando, né? E ela dá um sorriso. De novo, faltam 2. E ele se posiciona. Aí ele vai devolver. Ok. Caramba, forte pra cá. Você dá esse ataque. Ele gira em você. E quando você vê, menos espera, ele tá apontando a espada na sua nuca. Ele fala, agora você tem que aprender essa, filha. Você vai pisar e quando ele achar que tem vantagem sobre você, você desvia e rodopia ao lado dele, com os pés assim. E ele te ensina o posicionamento dos pés, pra você não tropicar e cair. E aponta, e aí você tem o domínio das costas dele. Mas ele não te acerta nada, tipo... Só demonstra, né? Ó, se eu quiser. Se eu quiser. Ela faz assim com a cabeça, não vai tentar de novo. Manda ver. Você quer descrever a cena? Ela, quando ele tá parado assim nela, né? Ela vai tentar meio que tirar assim, né? A espada e virar com a espada assim nele. Você vira, mas você vê que você não tem o domínio, você quase se corta. E quando você faz isso, ele meio que tira a espada de você com medo de você se acertar, sabe? Ele, opa, calma. Assim não, filha. Vamos lá, tenta de novo. Você vê que ele nem ataca você dessa vez, ele só te ajudou. Você tem mais uma chance, campeã. Vamos lá. Pelo poder do grande vigilante. Ela se concentra assim um pouquinho, respira. E ela vai tentar de novo. Boa! Vai lá! Caramba. Manda ver. Ela respira assim, ela se concentra, respira. Ele falou pelo poder do vigilante, ela meio que pensa no Helm, né? E ela vai tentar acertar ele de novo. Descreve como você acerta, pode descrever. Ela vai tentar, visto que ela é baixa, né? Ele é mais alto. Ela vai tentar acertar aqui assim no
No ombro dele. no ombro dele. Uhum. Você inverte os pés rapidamente quando ele tira o coisa e fala campeã do vigilante, né? Tipo, ele brinca com você. Você faz como se você fosse atacar normal pela primeira vez. E aí você aplica o que ele acabou de te ensinar. Você toma as costas dele e para aqui atrás dele. Ah, meu Deus, não! E ele cai no chão meio que fazendo um teatro. Tipo, brincando com você. Ah, eu fui derrotado. Ó, grande campeã de Helm. E tipo, você vê que ele tá brincando com você ali. Uhum. Ela sorri e ela ela estende a mão pra ele assim, como se tivesse força pra puxar. Vocês soltam as espadas, né? Ele segura na sua mão. E quando ele segura na sua mão, vocês são interrompidos por um soldado que vai até vocês rapidamente e fala: Senhora Derbrandt, estamos chegando na ilha. Mas tem algo estranho. Seu pai levanta rapidamente e ele vai até a ponta do convés. Você vai até junto com ele? Até a ponta do barco? Uhum. Ao longe vocês veem uma ilha, mais ou menos como descrita nesse mapa aqui. Vocês veem a ilha, Oh, o castelo em castelo. construção. Uhum. Oi? Um castelo bonito. Sim. Gigante. E num outro ponto, né, quando vocês passam pela construção do castelo, que vocês veem fumaças. E aí seu pai olha assim sério pro guarda e ele fala: Fiquem a postos, vamos atracar. Protejam a minha família. E quando vocês veem fumaças e vocês vão se aproximando, você vê que ali tem um mini porto, né, pra vocês atracarem. Assim, é um único navio ali pra vocês acoplarem o navio. E vocês veem que logo tem um teria um Vilarejo. meu Deus! Vilarejo. Vilarejo auxiliar na construção do castelo, certo? Aham. E você vê que ele tá em chamas. Você, a partir desse momento, fica cercada de 2 soldados. Você vê sua mãe saindo ali da parte de baixo, conversando com seu pai. Você vê o Vandrin também se aproximando junto a deles. E o seu pai tomando uma outra postura. Você vê que ele já vai começando a vestir uma armadura mais pesada. A sua mãe também, também paladina de Hel, né? Aham. Coloca também uma armadura. Você vê que eles estão se preparando quando o navio tá chegando, né? E assim que ele chega e vocês precisam descer, você vê que a escolta desce, ficam no navio só os marinheiros ali que realmente são necessários para o navio funcionar, né? Caso seja necessário. E uma fuga rápida, né? Digamos assim. E vocês descem. E quando vocês estão andando pelo vilarejo, você que tá mais atrás, ouve um soldado lá da frente falando: Tem pegada, senhor. Arrasto. Algo aconteceu e foi recente. Você vê uma cena de um vilarejo meio que em chamas. E vocês estão andando pelo meio deles pra chegar até o castelo. Tem alguma coisa que Ember quer fazer no meio disso? Eu quero prestar atenção em volta, Uhum. porque a Ember não, né? Isso é novo pra ela. Uhum. E ela quer, tipo, ficar. Ela não vai ficar na frente, né? Ela quer ficar mais para trás, assim, Uhum. mais pro lado dos guardas. Mas ela tá com ela ainda tava com a espada do treino. Sim, sim. Então ela coloca, tipo, a espada assim, como se fosse, tivesse Uhum. apostas, né, também. Sim. Você tá escoltada por 2 soldados, tá? O resto estão entrando nas casas, tentando ver se tem sobreviventes. Você vai passando e você vê rastros de sangue. Meio que é como se tivessem invadido o vilarejo e meio que roubado todos os itens. Então você vê casas com os pertences lá dentro, meio que roupas rasgadas, caixas abertas, camas reviradas. E você vê que eles estão tentando achar pessoas e não tem ali ninguém necessariamente. Faz um teste pra mim de percepção. Uhum.
Percepção não, né? É sabedoria. Sabedoria, percepção. E aí, como... 3, tá. Você, Nossa. então, tá vendo isso. Talvez seja, se não a primeira vez que você vê uma desgraça dessa, mas, tipo, uma das primeiras. Então, talvez você esteja meio que em choque com essa situação. E você vê o Wandering chegando até perto de você. E ele fala: observe bem. Nem sempre o vigilante usa espadas. Às vezes ele usa os olhos e os corações. E ele aponta, assim, tipo, pro coração dele. E depois ele vai e se junta com o seu pai. E vocês começam a subir essa montanha, seguindo os rastros. Você vê que o seu pai, a sua mãe, todos eles estão seguindo os rastros por cima dessa montanha, né? E conforme eles vão passando, você começa a ver resto de ossos, resto de... meio que coisas mal feitas, digamos assim, sabe? E você ouve lá da frente, tipo, o seu pai falando: vamos em silêncio. Nós não sabemos o que tem à frente. E... ela vai calmamente. rola uma furtividade. A furtividade É destreza. destreza. Isso. Beleza, destreza 10. Ok. Vocês estão ali andando. Tem um micro batalhão indo. Seu pai avança. E vocês estão chegando quase no topo do castelo. E quando vocês veem as colunas do castelo que já estão prontas, lá em cima você vê algumas figuras. Figuras pequenas, com pele verde, dentes alongados. Seu pai fala: são goblins! Vamos cercá-los! E eles começam a atirar. Você quer fazer alguma coisa? Eu quero ver se tem. Eu quero, tipo, só tem goblins ali. Eu quero verificar se tem alguém ferido ali perto. Alguém ferido ali perto. Tá. Inicialmente, Certo, nessa entrada, você não vê ninguém. Seus pais passam por esses arqueiros que estão no topo. É como se eles estivessem... Você tá vendo o mapa aqui? É como se eles estivessem meio que aqui, assim, sabe? No topo sei. dessas colinas aqui. E eles estão vendo de longe, eles começam a gritar. E vocês ouvem barulhos vindo de dentro do castelo. Vocês ouvem gritos de pessoas. Ah! Você ouve gritos infantis e você ouve, tipo, grunhidos em goblin. Como se eles estivessem meio que batendo nessas pessoas e, tipo, se comovendo agora. Se comovendo não, se mexendo, porque os arqueiros avisaram que vocês estão chegando. Os guardas, sem muito mistério, começam a sacar os arco e flechas deles e começam a atirar nesses goblins que estão na lateral. E eles avançam, porque o castelo tem construção. Ainda não tem um portão exatamente construído, sabe? Tem um portãozinho ali, meio meia boca, que os próprios goblins improvisaram, que eles, como um batalhão, destroem. E quando eles entram, seu pai vira pra trás e fala: vocês, protejam a minha filha! Filha, fique perto dessa carroça. E você vê uma cena que você tá vendo pela primeira vez. Sua mãe tira uma espada que começa a brilhar e você sente o poder divino. Seu pai tira dele e começa quase como que uma cena de combate de guerra mesmo. Você vê ali eles dentro do castelo, agora pra dentro das paredes, né? Tipo, tentando retomar o ambiente, os guardas também, e você... e a luta ali acontecendo. Você, nesse momento, você tá vendo a imagem aqui? Sim. Beleza. Você, nesse momento, está aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Eu vou ter que colocar a fadinha aqui só pra o pessoal que tá em casa ver também, tá? Você vê que eles entraram meio que de batalhão por essa porta aqui. Por aqui? Embaixo? Por essa aqui, entrada, porque o castelo, vocês subiram tudo por aqui. Não sei se você consegue ver. E os goblins estavam aqui e eles foram atirando e derrotando os goblins. Sim. E você entrou por aqui e seu pai e sua mãe estão aqui embaixo, lutando com o goblinoide. E, tipo, o Vanden tá atrás, tentando ajudar do jeito que ele pode também. Os guardas ali. Tá meio que um combate enorme. E você tá aqui atrás. E você vê que um guarda tá aqui embaixo. E o segundo guarda que
tava pra te ajudar, ele subiu escadas aqui e tá lutando com um Goblin daqui também, tá? E você tá meio que ali atrás dessa carroça. Uhum. A arma que eu tô, ela é de verdade? É uma arma de treino. É uma de treino, né? Ela pode funcionar, mas ela não é uma arma, assim, específica. Tá um barulho de combate, você tá ouvindo. E você disse anteriormente que você queria procurar por sobreviventes, certo? Sim. Faz pra mim um teste de percepção de novo. Tá bom. Boa. Você tá aqui, atrás dessa carroça, agachada, olhando tudo isso. O que você tá sentindo primeiro nesse momento? Meio que encarar o seu primeiro combate na sua vida, né? E vendo seus pais ali também, em ação. A Ember, ela tá com um pouco de medo, né? Que ela é uma criança. Uhum. Mas ela tá vendo que o pai... Tipo, ela viu que os Goblins aqui foram derrotados. E ela acredita que o pai dela e o pessoal dos soldados são muito fortes, né? Porque ela sempre viu eles lutando, sempre viu eles treinando. Então, ela tem bastante confiança de que eles são fortes. Certo. Mas ela quer ajudar. Tá. Você tá concentrada, seus olhos começam a brilhar mais dourado. E você tá lembrando das palavras de doutrina do Vandrin, de tipo... Um escolhido nem sempre luta com as espadas. Ele luta com os olhos e o coração. E você tá tentando usar isso a seu favor pra tentar ajudar de alguma forma. E você ouve, vindo dessa porta, próxima a você, tipo, grunhidos, tipo... E você ouve, tipo... Não, por favor, por favor. A Ember vai até a porta. Pode se mover. E ela coloca a espada assim no posto, eu quero abrir a porta. Pode abrir a porta. Você meio que se esgueira ali. E deixa eu pegar a fadinha de novo. E você vê 2 goblins pequenos cercando um menino loirinho, criança, e o pai dele com a mão em cima do filho, assim, os dois já machucados, e os goblins falando algo como se tivesse meio que salivando, assim, com fome, sabe? A Ember, ela com a espada assim na mão, meio que, né? Meio que tremendo porque ela sai de perto deles. Eles olham pra você assim. E um começa a se aproximar com você, ele comenta com o outro. Tipo, você entende que ele tá falando algo na linha de mais uma pro jantar. Sim, ela vai atacar. Ela vai atacar? Vai Você atacar sabe que tem um soldado aqui também, tá? Que tá Sim, por não. ali, ele tá olhando a luta. Eu não sei se você quer pedir ajuda, tá? Então, Mas ela vai ficar aqui e vai esperar os goblins virem, né? Meio que ela tá tampando a Vamos saída. rolar Quando o iniciativa, vamos rolar iniciativa. Aí a gente vê. A iniciativa é do lado da sua, tipo, vai na linha do classe de armadura, você vai ver um dadinho escrito int. Uhum. Caramba, top já. Beleza. Um deles vai se colocar na frente da janta deles e vai meio que se virar pra você. O segundo, né, se vira pra você, mas esse tá aqui meio que ainda ameaçando o pai e a criança. E o segundo vai vir até você. E ele vai fazer menção de te agarrar. Vai ser um contestado de Força ou Athletics, tá? Tá. E... Então, bora ver quem ganha. Tá, vou fazer força, né? Fuck, 17. Ele tem -1, tá? Ok. Ele consegue te agarrar. Você vê que ele vai começar a te arrastar pra te jogar do lado do pai da criança aqui. Quando ele começa a me agarrar, eu guarda. Você começa a gritar. Beleza. Você chama a atenção dele. Ok. O guarda se vira pra você. Senhorita Jardeth! Não! E ele começa a te arrastar lá dentro.
E agora eu vou rolar a iniciativa pro guarda também. Ok, ele é o último. Beleza, vocês dois foram. O outro Goblin, ele vai tentar atacar o pai da criança. Ele tem uma adaga na mão dele. Ele acerta. Você vê que o pai, você tá sendo arrastada pelo Goblin. Ele cai, sangrando no chão. O Goblin, tipo, meio que sem dó, assim. A criança olha regalada, assim, não! E agora é a vez do guarda, né? Ele meio que vai com tudo, ele pula isso. E chega na porta da coisa e ele, com a spear dele, ele fala: acabou a graça! Soltem esse Irritanger Death! Soltem os reféns! E ele vai tentar atacar nesse que lançou, acabou de atacar o pai. Ele vai atacar o Goblin. 12, deixa eu ver se acerta. 12 acerta na lata, acredita? Ah não, foi 15, não 12. 12 foi no dado. 4 de dano no Goblin. O Goblin fica extremamente machucado. Mas ainda tá vivo. E agora é sua vez, Ember. Ele atirou em qual Goblin? Esse aqui? Esse aqui. Qual? Nesse daqui que tava atacando, né? Que ele tava de tá. costas. Ele viu uma oportunidade de atacar o cara. Eu vou tentar atacar o Goblin que tá me segurando. Manda ver. Faz seu ataque. Você tem que passar em 12, tá bom? Ô, Ember! Treinamento com seu pai. Vai lá. Meu pai me treinou bem. Rola o dano. Eu vou usar a técnica do meu pai. E clique em ataque aqui mesmo no chat. Pra mim só tem ataque. Ah, tá, pera. Clicar no ataque, entendi. Isso. Clicar no ataque. 6 de dano. Ember. Como você mata esse Goblin? A Ember, ela faz o que o pai dela ensinou ela, aquele negócio dele tá me agarrando, ela faz aquela jogada de passo pra ir pra trás, sabe? Uhum. E ela corta assim aqui é o Goblin. Beleza. Você dá a passada, corta o Goblin e é quase como se da sua mão uma leve aura dourada saísse. O guarda olha pra você com um olhar arregalado e você nunca viu essa aura dourada saindo da sua mão e ela meio que levemente passa até o movimento que você faz e corta o inimigo. É quase como se um poder radiante tivesse saído de você quando você faz isso. Que te ajuda a completar e acabar com esse inimigo. Ele tinha 7 de vida. Mas por algum motivo divino, você matou ele com 6. Vixe. 6 entre aspas, né? 6 entre aspas. De poder divino. Ela olha assim pro... O Goblin cai no chão. Ela olha assim pra criança e ela encara o outro Goblin. Uhum. E ela já vai na direção da criança aqui. Você vai na direção Vou da usar criança. o movimento vai ser pra ir aqui em direção da criança. Beleza, você cola nele e ele meio que cercado praticamente agora, mas vendo o aliado dele cair, ele vai tentar te acertar. Acerta não. Descreve pra mim como ele erra. Quando ele vai tentar acertar, a Ember, ela meio que agacha assim. Uhum. Agacha não, né? Porque ele é pequeno, mas acho que ela também é pequena. Vocês têm mais ou menos a mesma altura ali nesse caso, né? Ela agacha assim pra poder não ser acertada. Uhum. Você agacha pra poder ser acertado, ele xinga e logo o guarda cola nele, arranca a spear que tá grudada ainda na panturrilha dele e tenta acertar ele de novo pra finalizar esse Goblin. Deixa eu tentar aqui. Acerta. Nossa, velho. Você vê que o Goblin tá muito machucado. Ele tá muito machucado. O cara acerta ele de novo. Ele tá cercado, ele meio que cai no chão, mas ele tá de pé. E é a sua vez. Ok.
Eu vou tentar acertar ele. Manda ver. Tem que passar 12. Tá. Esse guarda aí também, viu? Não, ele acertou os 2 ataques. Aqui o dano foi baixo. Sim. Acerta. 17. Amber, Nossa. como você acaba com o seu segundo Goblin? Ele tinha 1 de vida. Ela, depois que ela agachou assim, o guarda atacou, ela vai aproveitar que ele deu uma olhada pro guarda, né? E vai cravar aqui nele assim. Você crava. Seus olhos brilham dourado. O guarda novamente vê uma aura dourada saindo de você. Senhorita Amber, você tá bem? Ela meio que fica um tempo assim, meio como se estivesse meio que hipnotizada, né? E aí ela faz que sim com a cabeça. O guarda fala: fique aqui, você estará protegida. Eu vou ajudar os outros. Aí ela olha pro. Ela meio que, tipo, olha pra ele, assim, concordando. Aí ela olha pro moço caído, né? E ela vai correr pra tentar salvar ele. Como que a Amber tenta salvar ele? A Amber, ela vai tentar se concentrar, porque ela sabe que ela tem poder, né? É porque ela já sabe que alguns momentos, ela consegue usar coisas que com a ajuda de Helm, que é o que aconteceu agora. E ela já sabe que isso acontece. E então a Amber, ela vai até o que tá caído, né? Ela vê a criança chorando, ela vê a criança mal com o que aconteceu. Ela com um olhar meio que triste, mas com assim, com um. Sabe quando o olhar tá triste, mas ela dá um sorriso na boca, com um pequeno sorriso assim na boca, e fala: vai ficar tudo bem, Helm vai ajudar ele. Eu tenho certeza. Você vê que ele tá chorando muito, assim, tipo, próximo do pai dele. E o que você tá tentando curar ele? Você tá tentando usar a sua habilidade? Ela vai tentar orar. Ela vai pegar a mão assim do cara, né? Do pai do menino. Ela vai tentar pegar a mão assim, tipo, segurando aqui onde tá a ferida. Ela fala: vamos pedir ajuda para Helm. Ele sempre tem o caminho. Ele sempre mostra a direção. Eles me ensinaram que Helm, ele sempre tá olhando por nós e tenho certeza que ele tá olhando pelo seu pai também. Vocês começam E a orar. Pode falar. ela vai começar a orar. Você começa a orar, pedindo por esse pai retornar para o seu filho. E de repente, do fim da porta que tá aberta, você só ouve os sons da carroça sendo empurrada. E você vê o seu pai na porta se aproximando. Você vê a sua mãe se aproximando enquanto você ora. E você vê Vandren também chegando logo depois, e os outros soldados. Seu pai meio que para na porta, sua mãe, e eles estão com os olhos arregalados, porque conforme você tá orando e você abre o olho pra ver esse barulho e que eles estão chegando, seus olhos estão dourados, a aura do seu corpo tá toda dourada, e principalmente as suas mãos no coração desse homem, emanando uma luz divina. E você usa a sua cura pelas mãos do Aasimar. Pode rolar a cura. Deixa eu rolar. Eita, não rolou. Não. Ele. Um D4, né? Eu acho que é um D8, não é? Número de D4s igual ao seu bônus de proficiências. Então é 2D4. Recupera o número de pontos de vida igual ao total rolado. 2D4.
Boa. Você vê o olhar desse pai abrindo e brilhando também ainda com o efeito do seu poder. E ele retorna com vida. E a criança orando, segurando na sua mão também, tipo, com o olho arregalado pra você. Sua mãe e seu pai, tipo, eles olham, eles estão meio que estupefatos, assim, com o que você tá fazendo. E o homem, respira, obrigado. Você é um ser divino. E ele meio que vai pra trás, assim, tipo, abraça o filho dele. Ela sem entender, tipo, muito, tipo, ela só sentiu a presença, uma sensação calorosa, né? Ela acredita ser assim, a presença de Helm, por causa devido à religião e tudo mais. Ela olha pro garoto com um sorriso e fala: Viu? Ele tá olhando por nós. Nessa ilha, vocês sempre estarão protegidos. Ele sorri pra você, assim, abraça o pai dele. A sua mãe chega até você e você vê que ela, seu pai, estão todos cheios de sangue, assim, não um deles, mas de que espirraram dos inimigos da batalha que tava correndo lá fora. Que inclusive você vê que praticamente acabou o som externo de batalha. E ela chega até você, ele chega até você, eles te abraçam. Sua mãe fala: você vê, filha, você é a escolhida. É por isso que você tem que continuar estudando. Por isso que você tem que continuar na doutrina. E seu pai só olha e fala: filha, eu vou acabar com esses incompetentes que te deixaram lutar com goblins. Não é possível. É meio que, tipo, protetora, assim, de você, sabe? Ela só dá um sorriso. Ela faz que não. Eu vim aqui sozinha, porque eu escutei o som. Você salvou as pessoas, filha. Você é realmente especial. E depois disso Ela olha assim pro pai da mãe, pra mãe dela, meio que com a cabeça um pouco de lado. Mas eu não fiz nada, pai. Foi Helm. Você vai entender um dia, filha. No seu 18º aniversário, as coisas começarão a mudar. E no festival de Helm, do seu 18º aniversário, você vai ter uma tarefa muito importante. Mas a gente vai conversar com você sobre isso com o tempo. Você ainda é muito nova. E, Carmela, eu acho que fica mais do que necessário de que ela receba o treinamento devido. E eu posso falar com a Ordem da Manopla sobre isso. E sua mãe tá, tipo, te abraçando ainda. Ela só fala: a gente fala sobre isso depois. Mas você tem razão. Ela precisa se defender. Você não precisaria ir tão longe. Você vê que eles estão tendo essa discussão ali. E vocês saem, né, dessa pequena sala. E o céu começa a escurecer. Mesmo sendo cedo. É como se uma nuvem solitária passasse diante do sol. E por um instante, tudo ao redor parece mergulhado num silêncio profundo, como se o mundo prendesse o fôlego. Você olha para esse céu e sente uma coisa que você não consegue explicar. Seu sangue tá quente, seu coração calmo e seus olhos atentos. Então você vê, no alto do castelo, ainda inacabado, uma estátua coberta por panos se agita com o vento. Um rasgo na cobertura revela brevemente o elmo alado, o símbolo de Helm no peito dessa escultura, e os olhos dessa estátua brilhando em dourado, te observando. A luz do entardecer escapa por entre as nuvens e toca o seu rosto com precisão. Uma brisa leve levanta seus cabelos e seu corpo
ainda meio que nesse estado dourado. Todos te olham conforme você começa a passar. Enquanto os soldados recolhem os sobreviventes e as cinzas da batalha se assentam, a Ember sente, você sente, pela primeira vez, que algo dentro de você acordou. A Ember, ela olha pro pai dela, pro pai dela. E ela fala pra ele: eu quero ser forte como você, pai. Você vai ser filha. Você vai ser muito mais forte que eu. E com essa fala, a gente termina essa memória breve, mas importante, da Ember. Oh. Não, vai falar o que vai acontecer no meu aniversário, não? Oi? 18 anos no festival, não? Oi? Isso, não vai falar que vai acontecer no festival. Agora eu tenho que ir pra esse festival. Será? O que vai acontecer nesse festival? Agora eu tenho que ir pra esse festival. Tô Espero que vocês forçada tenham aí. gostado. Você gostou, Ana? Compartilha pra Gostei, gente. Como gostei. Gente, foi, muito fofinho. foi diferente do que você imaginava? Não, foi muito bom, foi muito bom. Tipo assim, foi diferente, mas foi muito bom. Acho que me surpreendeu, me surpreendeu. Pô, que bom, que bom, que bom. Mas o que você imaginava? O que você imaginou que seria? Não sei, porque tipo, eu fiquei curiosa, né? Porque ah, por ser a infância dela ter sido um pouco, né? Ela é presa e tudo mais, tipo, nunca teve muito contato com a vida. Uhum. Eu fiquei curiosa de saber o que você iria preparar, mas eu gostei. Massa. Deu pra ter a sua relação com a sua família, né? Apresentar esses Sim, personagens que, se a vocês. ilha, Oi? A por exemplo, ilha. a ilha. Eu já tinha comentado sobre ele, eu acho, na campanha, né? Mas muito Sim. brevemente, muito brevemente. E deu pra você conhecer algumas figuras que, se você for pra casa durante a campanha principal, vão ser muito Uhum, importantes ali, né? No seu, uhum. no seu RP. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que quem tenha assistido e ficado até o final também tenha gostado. Esse é um pouquinho de quem é a Ember. Agora ela já tem 18 anos e tá bem próximo desse tal Festival de Helm, do 18º aniversário dela, que ela precisa comparecer, segundo o pai dela. Segundo meu pai, segundo meus tios, segundo todo mundo que eu encontro. E muito em breve, se o grupo decidir, e se a Ember não falecer antes, né? Ixi. Vai rolar isso. E eu espero que seja divertido, ok? Lembre-se de se inscrever no canal, deixa o like, tamo junto. Até mais.